Atlético avança por Pablo Maffeo. Vamos falar sobre o lateral argentino. Vamos falar também sobre pressão em Cuca. E, por fim, reforço anunciado no Galo. Quer saber sobre tudo isso? Assista até o final. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Verifique aí se você está inscrito. E a primeira informação é sobre o clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, marcado para quarta-feira, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá Ramon Abate Abel como árbitro da partida. Estou preocupado com esse jogo, muita coisa em risco nessa partida. É possível, inclusive, que o eliminado entre em crise. Reforço anunciado no Galo, tá aí, ó. Reforço anunciado. Atlético finalmente anuncia zagueiro. O Atlético anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Juan Tressoldi, que defendia o Sassuolo da Itália. Chegou para ser o substituto do Igor Rabelo, negociado com o Fluminense. O jogador de 26 anos embarcou na noite da última quinta-feira em Belo Horizonte e antes de assinar vínculo foi submetido a exames médicos. O defensor ainda se recupera de uma artroscopia feita no joelho e sua recuperação está prevista para um mês aí, né? Um mês ainda para voltar aos gramados. Ele terá contrato com o Galo por empréstimo válido por um ano. O Alvinegro terá a opção de compra ao final do vínculo. Segundo informações do Lucas Tanaka, o valor para adquirir o jogador em um pouco mais aí de 20 milhões de reais. O jogador foi adquirido pelo Sassuolo junto ao Grêmio em 2021 por 5 milhões de euros. O atleta também teve passagem no São Paulo por empréstimo nessa última temporada, tá, gente? Então, o jogador foi anunciado pelo Atlético. E eu vou até trazer aqui, eu tinha esquecido de separar, vou pegar aqui os números dele para mostrar aquilo que eu já venho falando. É uma boa contratação, tá? Os números dele aqui no SofaScore, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha só isso, que coisa bacana. Juan Tressoldi, de 26 anos pelo São Paulo, olha só. 23 jogos, 19 como titular, então quase que um titular absoluto lá, né? 90% de acerto no passe, 48 passes longos certos. Tudo isso aqui é porque mostra que são números relevantes. Ó. 58% de eficiência nos duelos, 57 duelos aéreos ganhos, 115 cortes, 25 desarmes, 21 faltas cometidas, menos de 1 por jogo, 5 dribles sofridos, tá? 0,22 por jogo. Nota SofaScore 7,02, joga mais pelo lado direito. Então, gente, é uma boa contratação. Venho falando, o problema não é o Juan Tressoldi, o problema foi toda essa circunstância dele ainda precisar de cerca de um mês para poder jogar, não poder jogar a Copa do Brasil, né? Tudo isso. Mas ele é um bom jogador, foi uma boa contratação, o Atlético foi bem ao mercado e vai ajudar bastante a gente aí, o Juan Tressoldi. Gostei da contratação. O que você achou? Comenta aí. Atlético e Cruzeiro, grande clássico decisivo pela Copa do Brasil. Vamos tentar imaginar esse duelo tático entre Cuca e Leonardo Jardim aqui no Entre Linhas com o Xodó. Jogo na Arena MRV, Cruzeiro para mim vai ser um time mais dominante, por aquilo que o Cruzeiro tem mostrado, tecnicamente vive um melhor momento. E o Galo, grande jogo do ano foi contra o Flamengo, jogando mais defensivo e também Cuca provavelmente não vai deixar o Cruzeiro explorar as costas, então vai ser um time mais recuado e também não vai ser um time de muitos riscos. Escalação, Cruzeiro, provavelmente a mesma, já Cruzeiro, o torcedor já está acostumado, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Wanderson. E o Galo deve ir com Everson, Natanael, Alonso, Vitor Hugo e Arana, Alan Franco, Scarpa e Alexander, Rony, Hulk e Coelho. Existem algumas dúvidas. Será que o Gabriel Menino pode entrar no lugar do Natanael? Talvez. Será que o Gabriel Menino pode entrar aqui no meio? O Rony saindo, Scarpa jogando um pouco mais aberto, Gabriel Menino fazendo 3 volantes? Também pode, mas eu acredito naquela primeira escalação por enquanto. Então a gente deve ter um jogo mais ou menos esse desenho, o Cruzeiro um pouco mais dominante, jogando no seu campo defensivo, com o campo ofensivo, e o Galo se defendendo um pouco mais, com esses encaixes de marcação. A princípio, Natanael com Wanderson, Caio Jorge para Vitor Hugo e Alonso, Christian e Arana, duelo interessante. Aqui, um duelo um dos mais legais, Matheus Pereira com Alan Franco. O Alan Franco vai ter que ter muito cuidado, Matheus Pereira também vive um grande momento. Rony com Kaique, eu imagino que seja um duelo muito físico, dois jogadores fortes fisicamente.
Por dentro, Scarpa e Lucas Silva, ou Scarpa e Romero, mas a princípio do lado esquerdo é o Lucas Silva. Romero com Coelho. Eu vou explicar por que eu acho que o Coelho pode vir aqui. E Alexander um pouco mais com o Willian do lado de cá. E Hulk para os dois zagueiros. Por que eu falei o Coelho por dentro? Nem sei se o Cuca vai utilizá-lo ali. Talvez o Coelho mais por fora e o Alexander mais por dentro. Porque o Willian é um lateral muito ofensivo, muitas vezes ele vem por dentro. Ele indo por dentro, Alexander não teria problema nenhum em acompanhá-lo. E mesmo se ele fosse pela lateral, não seria um problema. E aí o Coelho teria todo esse espaço para explorar. Ele marcando um volante, quando o Galo pegasse a bola, muitas vezes esse cara que acompanha, ele fica muito longe do gol adversário. O volante, no máximo que ele vem, normalmente até aqui. O Coelho teria muita força e velocidade para atacar esse espaço. Acho que um resultado positivo do Galo pode passar por aqui. E aí, quem vai decidir esse jogo? Quem vai ser o grande nome desse clássico? Qual a melhor estratégia? Deixe nos comentários aí a sua opinião. Nós vamos falar agora sobre a informação aí sobre o que trouxe o Nicola com relação a Cuca, pressão para cima do treinador. Bora trazer então o que disse aí o Jorge Nicola, olha só. Hora de falar sobre Cuca no Galo, o time em queda livre e o Cuca é alvo de bastante crítica. Nas redes sociais já tem muito torcedor atleticano pedindo a demissão do treinador. Isso por hora está completamente descartado. O mais novo tropeço do Atlético derrota pro São Paulo em pleno Morumbis. O Atlético até fez um jogo equilibrado contra o São Paulo no primeiro tempo, mas foi muito mal na etapa final e as mexidas do Cuca tiveram participação decisiva para essa queda de produção. O problema é que o Galo, desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, disputou 21 pontos e somou apenas 4. Uma vitória, um empate e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. A única vitória contra o Red Bull Bragantino, que estava apanhando de todo mundo. O time é o 12º colocado com 24 pontos. O Vitória, primeiro time no Z4, aparece com 5 pontos a menos do que o Clube Atlético Mineiro. Galo que não vence no Brasileirão há 3 jogos, empate contra o Vasco e derrotas para Grêmio e São Paulo. Tá, então assim, o trabalho do Cuca no Campeonato Brasileiro, depois que voltou aí da Copa do Mundo de Clubes, é um dos piores, tá? Do Campeonato Brasileiro aí. E assim, não, aí a gente não pega só, pega a Copa do Brasil, pega a Sul-Americana e sim o Atlético tá bem nas Copas. Muita gente pergunta, Beto, se o Galo perder pro Cruzeiro nesse jogo agora de quarta-feira, o Cuca pode ser demitido? A resposta é muito simples, dificilmente, é quase impossível. Por quê? Ele tem o respaldo, ele está muito prestigiado lá dentro do Atlético, entre os donos do clube, né, da SAF do Atlético. Então, dificilmente isso vai acontecer, a não ser que fosse uma tragédia, o que não vai acontecer, pelo amor de Deus, não vamos nunca pensar nisso, né? Mas eu acho que o Cuca, se Deus quiser, nas Copas, ele vai seguir como foi o Milito ano passado, né? Apesar que o Milito, pelo menos o time jogava muita bola. Você pega alguns jogos do Atlético ali com o Milito, nós fizemos jogos muito fortes, aquele 3-0 contra o River Plate, por exemplo. Mas assim, nas Copas eu acredito que vai ser um time diferente do que tem sido no Campeonato Brasileiro. Mas dificilmente o Cuca vai ser demitido se não tiver um bom resultado contra o Cruzeiro. Isso não deve acontecer e deve seguir até o final do ano aí, né? Mesmo se for eliminado para o Cruzeiro, mas aí na sequência já tem a Sul-Americana contra o Bolívar. Então não tem nem tempo para pensar muito nisso. Torcer e confiar aí que o Cuca consiga fazer esse time jogar, pelo menos ser competitivo e avançar. Avançar nos pênaltis, avançar jogando um futebol feio, não interessa. Eu quero é avançar de fase. Eu quero é semifinal agora. Quartas de final eu já tô, quero semifinal. Mas e você, acha que o Cuca deveria ser demitido ou não? Comenta aí. Vamos ouvir aqui o que disse o Thiago Fernandes sobre Pablo Maffeo. Parece que avançou, hein? Vamos ver o que ele disse aí, ó. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui o áudio do meu amigo Thiago Fernandes. Vamos lá. Avançou nas tratativas pela contratação do lateral direito Pablo Maffeo, argentino que defende as cores do Mallorca da Espanha. O jogador nem foi relacionado para a partida do Mallorca no fim de semana pelo jogo do Campeonato Espanhol e desta forma pode se transferir para a cidade do Galo nesta janela de transferências. O Atlético fez uma proposta de 4 milhões de euros, que dá ali algo próximo de 24, 25 milhões de reais. E o jogador pode se tornar reforço do clube nesta janela de transferências. Tá vendo? Quer ver? Olha o iniciozinho, ó. O Atlético avançou nas tratativas pela contratação do lateral direito Pablo Maffeo. Tá vendo? Tá? Porque cortou naquele iniciozinho.
Mas então o Thiago Fernandes trazendo a informação aí que avançou, né? Tá aí o Pablo Maffeo, 28 anos, 1,72, avaliado em 5 milhões de euros, lateral direito. Assim, eu vi um vídeo daquele canal OWTV dizendo que, na verdade, muita gente está falando que ele é muito bom defensivamente. Não, o OWTV trouxe a informação com dados, estatísticas e tudo, e lances, né? Ele é muito melhor ofensivamente do que defensivamente. Defensivamente ele é um lateral ok, mas não é assim um grande lateral defensivo, não é isso. Ofensivamente ele é muito bom, ele tem um número de acerto, porcentagem de cruzamentos excelentes, acima de 30%, o que para um jogador é muito bom, né, para um lateral. Então assim, ofensivamente ele é melhor do que defensivamente, mas chegaria para elevar o nível do Atlético com relação à lateral direita, até porque o Saravia ainda parece que demora um tempo para voltar, pelo menos um mês aí, e não deve renovar, tá? Deu uma travada na renovação. Se o Pablo Maffeo chegar, aí o Saravia não fica mesmo, porque já temos o Natanael. Tá aí então Pablo Maffeo, chance de vir para o Galo. Segundo o Thiago Fernandes, o Atlético estaria avançando nas tratativas para trazer esse jogador, quer muito essa contratação e deverá ser a última, inclusive. Não deve chegar volante, zagueiro, nada disso. Zagueiro acabou de ser anunciado né? Mas volante não deve chegar, não. Quero saber a sua opinião. Uma boa contratação? O Atlético precisa, não precisa de um lateral direito? O que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários a sua opinião. Fala pessoal, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos por acompanhar nosso trabalho até aqui. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para toda vez que nós jogarmos uma notícia do Galo, você será avisado, beleza? Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, isso ajuda demais o canal. Quero agradecer a todos por tudo, sejam muito bem-vindos, tamo junto, valeu!